Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 11 de novembro de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta sexta-feira, encerrando aí a nossa semana de maratona bíblica, né? Encerrando essa nossa semana aí de devocionais, vamos falar de 2 Crônicas, capítulos 5, 6 e 7. Lembrando que nós vamos avançar bem aí por 2 Crônicas agora. Estávamos lendo ali alternado com os Salmos, mas agora a gente vai focar em 2 Crônicas para finalizarmos então essa maratona, esse livro também, porque aí o final do ano, né, os últimos dias aí do ano, nós vamos usar para falar um pouco sobre o advento do Natal, sobre a encarnação de Cristo. E eu já quero indicar para você o livro do John Piper, que chama Boas Novas de Grande Alegria. Esse livro que a gente vai estar usando aí no devocional, então, a partir aí talvez das próximas semanas. Então fique atento, se você puder já adquirir o livro, já deixa com você aí para a gente poder fazer então os nossos devocionais. Mas falando de 2 Crônicas, capítulos 5 a 7, o tema do devocional de hoje é o povo que se chama. Eu quero ler um texto que é bastante conhecido e a gente vai conversar sobre esse texto, até para aproveitar já o conhecimento que temos dele. É o texto de 2 Crônicas 7:14, que diz assim: Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus pecados, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Bom, como eu disse, esse texto é conhecido e ele relata a resposta de Deus a uma longa oração feita por Salomão em decorrência da dedicação do templo. Se você estiver acompanhando a maratona aí, você vai se lembrar que lá no capítulo 6, deixa eu confirmar aqui se foi o 6 mesmo, agora eu não me lembro, isso, no capítulo 6, Salomão, depois de concluído o templo, faz uma longa oração e agora no capítulo 7, Deus então vai responder a essa oração de Salomão. O ponto aqui, já inicial, antes até de analisar o texto, é sempre lembrar que nós não devemos tentar recriar os cenários, não só do Antigo Testamento, mas da Bíblia. Esse é um erro que é muito comum em alguns irmãos, que é olhar para o texto bíblico e falar, bom, se eu fizer como foi feito aqui, vai dar certo. E não é assim que a gente tem que ler a Bíblia. A Bíblia, ela é a história de como Deus redime o seu povo, a história de como Deus salva o seu povo. Então, nós temos que entender, especialmente num texto descritivo, como é esse aqui de Crônicas, que Deus está descrevendo algo que aconteceu. O importante aqui é extrair os princípios gerais. Aí é uma boa ferramenta, tentar extrair aqui quais são os princípios por trás desse texto, porque os princípios, eles estão envolvidos em todo o texto bíblico. Então, não significa que se você orar aí do jeito certinho, Deus vai sarar a nossa terra, né? A gente sabe que não é assim, ainda que nós podemos orar pelo nosso país, e esse é o princípio geral. Uma análise cuidadosa do texto, agora voltando para o texto, mostra que, primeiro, o texto começa dizendo, vamos analisar o texto, se o meu povo que se chama pelo meu nome. O texto começa destacando que é o povo que foi escolhido e vocacionado por Deus. Lembra que a gente sempre tem que fazer aquele exercício de um imperativo, ou seja, uma ordem, está sempre ancorada em uma afirmação. Então a ordem qual é? É a continuidade do texto. Se humilhar, orar, buscar minha face, converter-se. Bom, essa é a ordem. Mas antes existe uma afirmação. O meu povo que se chama pelo meu nome. Ele está falando para o povo vocacionado. O texto começa com uma afirmativa poderosa. O meu povo, o povo que se chama pelo meu nome. E aqui vale a pena destacar, já buscando uma aplicação para esse o meu povo que se chama pelo meu nome, é que a Bíblia sempre apresenta dois tipos de pessoas.
Sempre você vai ver dois tipos de pessoas, desde Gênesis a Apocalipse, que são os salvos e os não salvos. Deus, ele tensionou desde o início fazer uma linha divisória. De um lado estavam os salvos, do outro lado os não salvos. Isso vai acontecer de maneira geral. Isso a gente precisa sempre se lembrar. E aqui ele está falando do povo de Deus. Então não é qualquer povo, é o povo de Deus. E o povo de Deus, quem é o povo de Deus? Como surge o povo de Deus? Primeiro, o povo de Deus é eleito e vocacionado pela graça. Essa parte a gente já tem falado aí em Crônicas o tempo todo, porque o livro de Crônicas é o livro dos eleitos e vocacionados. Mostra um povo que é escolhido por Deus para fazer uma tarefa, para cumprir uma comissão. Então, lembra sempre, o povo de Deus é o povo que foi eleito e vocacionado por Deus. Essa eleição e essa vocação, ela acontece pela graça. Esse povo não faz nada, absolutamente nada, para que Deus o eleja e o vocacione. Mas isso acontece pela graça unicamente. Segundo, o povo de Deus, ele é chamado por meio do Evangelho. O povo de Deus, ele é chamado aqui no Antigo Testamento com a promessa do Evangelho, mas no Novo Testamento, ou no nosso cenário hoje, pelo cumprimento da promessa, ou seja, o povo de Deus hoje é chamado, depois de ouvir o fato de que Jesus veio, morreu e ressuscitou para salvar pecadores. Então, o povo de Deus é chamado pelo Evangelho. Não existe povo de Deus que não tenha ouvido o Evangelho. O meu povo ouve a minha voz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Jesus falou sobre isso. E o povo de Deus, ele é santificado pelo Espírito Santo. Então, preste atenção na ordem. Primeiro, eleito e vocacionado pela graça, chamado pelo Evangelho e santificado pelo Espírito Santo. O que significa isso? Que você pode conferir quem são ou o que é o povo de Deus. O povo de Deus é alguém que está sendo santificado pelo Espírito Santo. Ninguém que é povo de Deus vive uma vida que não é condizente com a palavra de Deus. Então alguém que diz que é povo de Deus, mas que não obedece à lei de Deus, ele não é povo. Ele pode falar que é, mas ele não é povo de fato. Por quê? Quem é povo é santificado pelo Espírito Santo. E é exatamente isso que o texto vai mostrar a partir de agora. O texto diz, olha, o meu povo, esse povo tem qual característica? Ele vai falar, se humilhar, orar, buscar a minha face e afastar-se dos seus maus caminhos. Então, esse povo, ele é conhecido, ele tem uma característica. E qual é a característica desse povo? Uma atitude de devoção a Deus. Então, não é qualquer povo que é o povo de Deus. O povo de Deus tem uma característica única. O povo de Deus tem uma característica determinada, né? E essa característica, Deus mesmo resume aqui no texto, e o cronista relata isso, ele tem aí 4 características. Agora, antes de entrar nessas características de quem é o povo de Deus, quem são aqueles que fazem parte desse povo, nós temos que lembrar que nenhum texto da Bíblia, ele é condicionante. Lembra disso? Porque senão a gente vai condicionar a bênção de Deus à atitude do homem. E essa aqui é um erro crasso que muitos cometem ao ler esse texto. Eles acham que é o seguinte, se eles tiverem a atitude certinha e se eles fizerem a oração certinha, Deus vai atender. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que orar com humildade, com fervor, buscar a Deus, me afastar dos meus pecados, que se eu fizer isso, aí Deus vai me abençoar. É claro que um crente, ele é marcado por essas coisas, mas não para Deus o abençoá-lo. Lembra qual que é a ordem do texto aqui? O texto começa dizendo, o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, ele está dizendo de uma característica do povo e não de uma condição. Ele não está dizendo, olha, talvez aqueles que orarem vão se tornar meu povo. Não, o meu povo, ele é conhecido. Qual é a característica desse povo? Como que nós conhecemos esse povo? Primeiro, humildade. E por que esse povo é humilde? Porque eles não têm do que se orgulhar. Eles olham e falam assim, eu fui eleito pela graça, eu fui vocacionado pela graça, eu fui chamado pelo Evangelho, que em suma não é nada que eu faço, eu sou santificado pelo Espírito Santo, então do que eu posso me orgulhar? Nada!
Então, o povo de Deus é humilde, né? E o texto fala assim, se o meu povo se humilhar, ou seja, o crente é alguém que sabe do que eu vou me orgulhar, não tem nada. Segundo, oração, e aí você lembra que eu falei ontem, aliás, ontem não, anteontem eu consegui fazer o devocional, mas anteontem eu falei sobre a oração, ela nos leva para um lugar de dependência, eu dependo de Deus. Então o crente é alguém humilde, é alguém dependente, é alguém fervoroso, alguém que busca a Deus, alguém que busca a Deus em fidelidade e alguém que se afasta dos seus pecados. Então o texto está falando o seguinte, ó, o meu povo é conhecido por essas características. E aqui é um lugar de aferição. Esse é um ponto importante. Você pode aferir a sua vida. Você pode falar assim, será que eu sou povo? Como eu vou saber se eu sou povo? Como eu sei que se eu sou eleito? Essa é uma pergunta que as pessoas sempre fazem. Como eu posso saber que eu sou eleito? Existem indícios claros da eleição na vida do indivíduo. Nesse texto, Deus está destacando esses 4 indícios. Humilhação, aliás, humilhação não, humildade, humildade, oração, dependência, fervor, busca e conversão, afastar-se dos seus pecados. Então, essas são características desse grupo de pessoas que ou que são os eleitos. E aí, o texto finaliza dizendo, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. 3 promessas, ouvir, perdoar e curar a terra. As promessas de Deus são objetivas. Sempre importante falar isso. As promessas de Deus são objetivas. Nesse caso aqui, quais são as promessas? Perdão dos pecados e cura da terra. 2 promessas que Deus vai fazer aqui. Poderíamos incluir uma terceira promessa que é ouvirei, mas a promessa de ouvir, Deus de fato ouve todos, né? Mas vamos incluí-la aqui também. Uma terceira promessa objetiva aí, ouvir, perdoar e curar. Agora, quando a gente fala desse cumprimento dessa promessa, aliás, quando nós falamos dessa promessa, a promessa de que um povo escolhido por Deus, pela graça de Deus, chamado por meio do Evangelho e que é santificado pelo Espírito Santo, esse povo tem uma atitude que é uma atitude de humildade, de busca, de oração, de dependência, também uma atitude de conversão, de afastar-se dos seus pecados. Esse povo recebe as promessas. Deus o ouve, Deus perdoa o pecado e Deus cura a terra. E aí nós podemos perguntar, então quer dizer, pastor, que se numa terra determinada, X, o Brasil, por exemplo, nós tivemos um número X de crentes, aí Deus vai sarar a terra deles? Não, na verdade o que Deus está falando aqui é fazendo uma promessa. Essa promessa se cumpre aonde? Em Jesus. Em Jesus nós recebemos o cumprimento dessa promessa. Então, nós como crentes, nós já podemos afirmar que Deus ouviu a nossa oração. Lembra que o marco que determina as promessas é a vinda de Jesus, é a encarnação. Então, até Jesus, as promessas eram do que aconteceria. A partir de Jesus, é as promessas que aconteceram. Então, o que esse povo olhava dizendo Deus vai fazer, nós olhamos e dizemos Deus fez. Então, quando olhamos para esse texto, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra, nós podemos dizer, olha, aquilo que Deus prometeu lá, ele cumpriu em Jesus. Então, em Jesus, nós temos o cumprimento dessa promessa. Os crentes já estão vivendo na terra curada e perdoados seus pecados. Eles já estão. Nós, os que estão em Cristo, já estão vivendo na terra curada e têm os seus pecados perdoados. Agora, um outro ponto importante aqui é a promessa escatológica, porque esse texto também é escatológico. Ele nos lembra que Deus ainda vai fazer mais. Ele já fez. Nós já temos nossos pecados perdoados, nós já vivemos na terra curada de Deus e agora nós estamos vislumbrando o dia em que os pecados serão completamente extirpados, não teremos mais a presença do pecado e viveremos na terra restaurada. Então, o texto também é uma promessa escatológica e nesse sentido nós podemos nos alegrar, nós podemos encher o nosso coração de alegria. Por quê? Porque nós temos uma promessa cumprida, a nossa terra já está curada e
também nós já temos os nossos pecados perdoados, mas um dia nós vamos viver na terra definitivamente curada e nós vamos também teremos nossos pecados definitivamente afastados de nós, e aí não teremos mais a possibilidade do pecado, e isso de fato é glorioso. Bom, preciso concluir aqui, né? Eu sei que é um texto fantástico, esse texto que acabamos de ler, e talvez poderíamos gastar até mais tempo aqui falando sobre ele, mas por hora vamos ficar por aqui. Bom, moral da história, o que nós podemos aprender de tudo isso aí? A bênção de Deus não está condicionada ao tipo de oração que fazemos, mas no que acontece com o nosso coração. A bênção de Deus está condicionada à obra de Deus no nosso coração e não ao tipo de oração que fazemos. Então, se eu fizer a oração X ou Y, vai dar tudo certo. Se eu não fizer, deu errado. Se deu errado é porque eu não orei certinho. Não, Deus não ensina o encantamento, né? As palavras corretas para dar tudo certo. Não, isso é confissão positiva, isso não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia ensina que é um povo que depende de Deus, esse povo pode confiar nas promessas dele, o seu coração descansa em Deus. Bom, desafio do Léo para sexta, para o final de semana, para o feriado, né? Então vamos falar aí da aplicação final que a gente tem sobre isso aqui. Duas aplicações muito objetivas. Primeiro, se você é povo, se você experimenta ali, né, um novo nascimento, se você já experimentou o novo nascimento, se você já foi chamado pela pregação do Evangelho, se você vive a santificação do Espírito Santo, se você afasta-se dos seus pecados, então, irmão, alegre-se, enche o seu coração de alegria, você já está vivendo as promessas de Deus, você já está dentro, inserido nas promessas de Deus, promessas agora, objetivos como essa que eu acabei de dizer, e promessas futuras. Então, nós somos o povo da alegria, porque nós somos o povo que vimos as promessas de Deus se cumprir e podemos confiar nas novas promessas. Maldito o homem que confia no homem. Tem gente que está confiando na promessa dos políticos, mas o povo de Deus não é assim. Eles confiam na promessa de Deus. E a promessa de Deus ela é real, porque ela já se cumpriu e vai se cumprir no futuro. Mas, e se você ainda não é povo? Se você fala assim, pastor, ainda falta muito para mim. Eu ainda não me afastei dos meus pecados, eu ainda estou preso aos meus pecados, eu ainda estou preso à vida passada, eu até escuto o evangelho, mas acho que não é bem para mim. Se você está nessa condição, olha, converta-se agora mesmo. Não espere amanhã, não espere semana que vem, não espere você estar preparado, não. Não faça isso. Agora, o Senhor está te chamando. O Senhor está te convocando e você deve responder esse chamado em arrependimento e fé, convertendo-se dos seus maus caminhos, porque essa é a forma de Deus para salvar pecadores perdidos e Ele usa essa forma para mim e para você. Tá certo, meu povo? Então é isso. Vamos orar, vamos encerrar então o nosso devocional de hoje e como eu gosto de fazer toda sexta-feira, eu gosto de encerrar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Oremos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Então nós vamos ficando por aqui. Só dar dois recados importantes. O primeiro deles é que no domingo nós temos culto de celebração na Igreja Nave. Chega um pouquinho mais cedo, chega às 9, nós temos ali sala de oração, embarque de oração. Então, nós tiramos ali 40 minutos para orarmos como igreja. E aí, depois, às 10 horas, então, começamos o nosso culto de celebração. Vamos celebrar juntos ao Senhor no domingo, então, juntos. Vamos juntos celebrar o Senhor no domingo. Juntos foi ótimo, né? Vamos juntos celebrar o Senhor, tá bom? Segundo aviso é que na semana que vem, nós temos um feriado na terça-feira. E muita gente viaja, vai estar fora de BH, então na segunda-feira também não fazemos o devocional aqui. Continue na maratona bíblica, continue aí em 2 Crônicas, né, 3 capítulos da Bíblia por dia. E na quarta-feira, dia 16, então nós estaremos aqui de volta
com o nosso devocional, tá bom? Deus abençoe. Ótima sexta-feira para todos, excelente final de semana. Fiquem com Deus.